Time! Salve, salve, ogros e princesas! Eu tô muito feliz em voltar com vocês aqui. Voltar com a nossa live, com o nosso reduto. Estamos aqui para falar de Donald Trump. Estamos aqui para falar de Jojo Todinho. Estamos aqui para falar do segundo dia do Enem. E estamos aqui para falar, querendo ou não, de outras aleatoriedades aqui que vocês sabem que vocês só encontram aqui no 082 Podcast, a apresentação desse que vos fala, o Ogro, né? E aí eu tô esperando também, a gente vai entrar direto lá no YouTube, na Twitch, tá bom? O jeito não vai estar lançando direto no YouTube, esse vai ser gravado para o YouTube, então você pode subir aqui, você pode combater, você pode conversar. A pauta agora é Donald Trump e Jojo Todinho, os lances que bagunçaram a semana e, claro, também agora, rodadas finais do campeonato. Rodadas finais agora do Campeonato Brasileiro. Entre tantos outros comentários, eu serei o host de vocês pelos próximos 40 minutinhos. E vamos que vamos. Vamos chegando. Primeira coisa, né, gente? Donald Trump eleito nos Estados Unidos. E a galera falando. Tô aqui só conectando aqui a Twitch também. Mas Donald Trump eleito nos Estados Unidos e a galera falando as maiores atrocidades. E primeira coisa que a gente tem que explicar para essa galera é que não existe uma esquerda formada direta nos Estados Unidos. Não existe uma esquerda. O que existem lá são os mais radicais, a extrema direita, que são os republicanos, e vão existir também ali os de direita, porém mais moderados, que são os democratas. Eu acreditava, inclusive, que não seria Kamala Harris a candidata à eleição americana, né? Eu acredito que não seria Kamala Harris a candidata americana. Eu acredito que seria, muitas vezes, ali, na minha opinião, a única mulher que conseguiria colocar o dedo na cara de Donald Trump e que colocá-lo no seu devido lugar seria diretamente a Hillary Clinton, tá? A Hillary Clinton poderia ser chegada também. Vocês podem me seguir também lá na Twitch, galera. Vamos dar uma força lá na Twitch. É Ogro Web TV 082. A gente vai unificar para todos os nomes como Ogro Web TV Oficial, porque já existia uma outra marca como Ogro Web TV. Vocês podem compartilhar a live. Meta dessa live agora. A gente vai fazer nos próximos 20 minutos. A gente está voltando depois de um ban, né, de uma suspensão de mais ou menos aí uma semana. E aí a gente vai explicar durante essa transmissão o motivo da suspensão também. Então, dedo na telinha aí que já ajuda muito para a gente poder chegar onde a gente quer. E nessa primeira parte da live eu quero comentar diretamente sobre Donald Trump. E, claro, a visão que se tem acerca de Trump. Eu espero que o som esteja legal, que vocês consigam me ouvir tranquilamente. Vamos lá, vamos só observar. O Trump, ele foi condenado por assédio sexual, né? Tem uma condenação. Salve, salve, Manda. Ele foi condenado por assédio sexual, já tem uma condenação. Além da condenação por assédio sexual, vale lembrar também que ele responde a outros processos, inclusive sobre a questão da autoria intelectual do caso do Capitólio, 6 de janeiro de 2021, né? E aí a gente tem que lembrar que além do Capitólio, 6 de janeiro de 2021... e também o caso de assédio em que ele foi condenado. Obrigado, mano, obrigado pelos toques aí na tela, obrigado mesmo. Compartilhem a live, vamos chegar aqui a 3.000 curtidas, já tá ótimo nesse período. E aí, claro, também tô fazendo com pouquíssima bateria, tá, gente? Então, assim, existe uma rotatividade entre republicanos e democratas, só que dessa vez houve um erro histórico, e esse erro histórico aconteceu por conta de Joe Biden. Biden não soube preparar diretamente quem seria o substituto. Demorou-se muito para transferir para Kamala Harris. Isso foi um erro. Por que demorou-se muito para transferir? Kamala Harris não foi indicada como candidata. Kamala Harris foi simplesmente substituidora de Biden mediante o que vinha acontecendo. E isso traz para a gente um reflexo de como a esquerda no mundo deve se portar ao longo desse espaço. A esquerda no mundo deve se portar da seguinte maneira, tá? A gente tem sim que ter nomes alternativos aos que pretendem disputar as eleições. Tem que ter um nome inclusive alternativo a Lula, tem que ter um nome inclusive alternativo a outras pessoas.
A esquerda não é só Lula, a esquerda não é só Boulos. Eu particularmente tive uma decepção muito grande com o Guilherme Boulos, porque o Pablo Marçal disse que as filhas dele iriam chorar, e esse mesmo cara que disse que as filhas iriam chorar foi o mesmo que recebeu ele num podcast com ar de deboche, com ar de piada, com ar de ironia. 1K já chegamos, obrigado, gente. Então eu não voto mais em Boulos para nada, porque Boulos ele trai diretamente a proposta básica da luta de classes. Guilherme Boulos trai a proposta básica da luta de classes. Nem tudo se faz por uma eleição, nem tudo se constrói por uma eleição. Muito mais importante do que uma eleição, a gente deve acreditar que é marcar a cabeça das pessoas, é estar no inconsciente coletivo, é ser chamado nesse ponto. E nisso Trump fez durante 3 anos e meio. Dia de julgamento, o povo ia com a frase Make America Great Again, o MAGA, né? A galera ia para a porta dos tribunais, a galera não acreditava, ele pagou para impulsionar vídeos dizendo que estava sendo vítima de um grande complô, e tudo isso acontecia normalmente. Então logo de imediato a gente vê Donald Trump de imediato como isso, né? E ele soube construir muito bem essa narrativa. Então a esquerda, os democratas, os progressistas perdem no mundo. Gente, sigam a Amanda, por favor, aí. Sigam a Amanda, por favor. Tá ajudando muito aqui na live hoje. Então, assim, o Donald Trump soube fazer isso. Mas soube fazer isso de uma maneira como poucos fazem ao redor do mundo, tá? E aí, claro, depois do Donald Trump, a gente teve também agora pessoas comemorando, e eu acho isso simplesmente ridículo. Como é que você está comemorando, né, a vitória do Donald Trump se você mora em Cacimbinhas, aqui no interior de Alagoas, se você mora em Major Isidoro, em Feliz Deserto, em Tanque d'Arca? Não tem nexo você comemorar a vitória de Donald Trump se você não vai ser afetado pelas políticas dele. Essa mesma galera que hoje está pagando combustível mais barato, essa mesma galera que está vendo hoje o desempenho da educação, 100% dos alunos nordestinos que participaram do programa Pé de Meia no estado de Alagoas fizeram o Enem, né? Tá tendo o controle de não ter os faltosos em si. E é isso. Tá? Chegamos a 2K, faltam 1000 curtidas pra gente bater a meta da live, gente, de 3.000 curtidas. É uma live de volta, eu voltei pra ficar. E aí a gente tem que ver. Ele já promete um dos maiores programas de deportação da história. Trump já promete um dos maiores programas de deportação da história, né? Não estava preso não, coleiro. É porque eu vou até explicar o que aconteceu. Eu estava fazendo uma crítica a Paulo Freire, eu de esquerda, fazendo uma crítica a Paulo Freire, e aí pessoas como o Coleiro, que são da extrema direita, denunciaram a minha live, uma live em que eu estava falando do Enem. E aí eu tomei um gancho de 7 dias. A minha autorização voltou hoje às 8 e pouca da manhã. Mesmo a gente apresentando os recursos numa conta que está chegando a quase 10K. E outra coisa, eu não vou para nenhuma empresa, não vou para nenhuma hold, não vou para nenhum lugar trabalhar, não. Eu vou fazer como eu sempre fiz. É um violão, uma câmera, é uma ideia, né? Vamos continuar dessa forma, falando com as pessoas. Então, se você está acreditando, inclusive, que o Donald Trump... Obrigado, Manda, obrigado pelo presente. Se você está acreditando que Donald Trump vai influenciar diretamente, e eu volto a dizer diretamente, no processo eleitoral, mas se você é contra Enem, você não sabe nem o que está falando, você é um pobre coitado, coleiro. Quando você souber o que está falando, então eu posso subir aqui para debater, a gente debate. Mas o meu tempo é caro, não desperdiçarei com você. Então, assim, como eu estava dizendo, tem gente acreditando agora que o Alexandre de Moraes será preso por conta do que vem acontecendo. Olha, gente, o Alexandre de Moraes vai ser preso por conta pela eleição do Trump. Esquecem que os países são independentes e não existe crime direto colocado por Alexandre de Moraes, né? Não, coleiro, você topa subir para debater? Eu ainda tenho mais 10 minutos de podcast. Eu posso subir e debater com você, você vai me provar por que o Enem é de esquerda. Eu só te digo, quem fez a prova do Enem, e com questões que vão até 2027, foi na época ainda dos ministros de Bolsonaro. Os bancos de questões que estão sendo usados são dos anos de 23 e 24. Eles são rodados entre 21 e 22. Tá vendo? É esse tipo de gente
que quando a gente vai para o debate sai dizendo aqui que nós somos grosseiros, nós somos assim, porque não sabe o que estão falando. E aí a gente entra no segundo tema do nosso podcast de hoje, que é a questão da Jojo Todinho. Ela nunca enganou ninguém. Então cuidado a quem vocês dão poder como influenciadores digitais. Cuidado, muito cuidado. Cuidado quando você diz para alguém que essa pessoa é importantíssima, quando você dá dinheiro a essa pessoa através do Pink Money, que foi o dinheiro da comunidade LGBTQIAPN+. Porque agora a Jojo Todinho está indo contra a pauta negra, contra a pauta LGBT, contra pautas de esquerda. E ela foi inclusive campeã da Fazenda porque muitas pessoas tinham um sentimento de reconhecimento por ela. Então assim, eu não peço que ninguém acredite nas minhas teses, porque eu não quero também ter que convencer ninguém a nada. Eu estou muito convicto aqui das coisas que eu tenho, das coisas que eu sigo, das coisas que eu acredito. Estou muito convicto. Né? A gente tem que ouvir pessoas, como é o caso do Coleiro, como tantas outras aqui, que não sabem o que estão fazendo. Se a gente pede agora para dizer, basicamente, por que o Enem é uma pauta de esquerda, é um Enem de esquerda, ele não vai saber responder. Não vai saber responder. Se perguntar o que é que influencia a vitória do Trump hoje aqui no Brasil, o que é que influencia? O cara não vai saber responder. Por isso que a melhor forma, a melhor arma, obrigado a quem... Vamos chegar a 3.000 curtidas, dedinho na tela pra gente chegar a 3.000 curtidas antes de terminar a live. Então assim, a melhor parte que a gente pode dizer é chamar essas pessoas para o bom debate. Lula e Enem, não gente, aprenda a escrever por favor, Coleiro. Coleiro, você topa subir? Porque aí eu consigo utilizar a sua imagem, consigo fazer... Obrigado pelas curtidas, gente. 3.000 curtidas, meta da live aqui da volta batida. Nossas metas são pequenas, nosso público é seleto, a gente está voltado aqui para discutir. Aí o apaixonado pelo Brasil faz, que moral você tem se você mutila uma parte do seu corpo? Cara, por incrível que pareça, você está mais preocupado com o alargador que eu tenho na orelha. Tem outras partes do corpo também que tem gente que está preocupada aí, tá bom? Obrigado pelo elogio, Miranda, muito obrigado e vamos que vamos. Só pra gente concluir, o que a Jojo Todinho fez nada mais, nada menos é do que aquela inversão da retórica, né? Ela inclusive chega a citar Paulo Freire sem saber que é Paulo Freire. Ela usa Paulo Freire para reforçar um argumento de esquerda. Ela diz: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se o opressor. Essa é uma frase de Paulo Freire, que o Danilo Gentili já provou não saber o que é. Essa é uma frase de Paulo Freire, que basicamente a galera não provou saber o que é a direita e a esquerda não estudam Paulo Freire, a esquerda fala de Paulo Freire sem ter lido Pedagogia do Oprimido, sem ter lido muitas vezes as bases. Salve, salve as coisas que eu como, beijão pra você, meu velho. E aí a esquerda faz isso. Ó, o Vitinho aqui, Paulo Freire. Mas você pergunta ao Vitinho muitas vezes uma obra de Paulo Freire, ele não vai saber o que é. Você pergunta a essa galera toda uma obra de Paulo Freire, eu também não sigo Paulo Freire. Eu sigo um cara, inclusive, que era da direita. Qualquer obra de Paulo Freire. Me cita uma, Vitinho, por gentileza. Uma obra de Paulo Freire. Não vale ser Pedagogia do Oprimido, eu sei que você vai pesquisar na internet, nas primeiras que passam aí. Me diz por que o método de Paulo Freire não é usado no Brasil. Vamos lá. E o método Paulo Freire nas faculdades não é ensinado, só para a gente ter uma ideia. Não é ensinado o método Paulo Freire. Ó, eu não sei e não faço questão, mas critico uma coisa que ele não sabe, que ele não faz questão. Ou seja, é a estupidez diretamente voltada, é a estupidez voltada para criticar aquilo que não sabe. Quando eu fui ler Olavo de Carvalho, para entender Olavo de Carvalho, né? A outra aqui também, a mesma coisa de Karl Marx. Eu, por exemplo, discordo de Karl Marx quando ele fala que o trabalho dignifica o homem. Eu discordo de Karl Marx porque eu li a antitese de Karl Marx, né? A antitese a Karl Marx, não antítese, tá? A antitese de Karl Marx é de um cara chamado Jeremy Irving, Harold Dickens, perdão, ele falou do Capital Comentado. Quando ele pega o Capital Comentado, não, você não sabe discutir, Vitinho, porque você disse que não conhece, então como é que eu vou apresentar para você uma coisa que você não conhece?
né? Primeira coisa. O Vitinho está aqui, fala que Karl Marx trouxe benefício. Falo sim, que a gente está tendo a discussão agora. A discussão de classe entre burguesia e proletariado só foi antecipada através de Karl Marx. Antes disso, você tinha luta de classes que não colocava. Então tá, já que você sabe de Karl Marx, descreve pra gente o que é que ele fala no segundo livro dele, na Obra do Capital. E eu tenho ele aqui, inclusive. E eu li os 3, tá? A gente pode debater. Antes disso, a questão da organização da luta de classes, presente ainda no 18 do Brumário, presente ainda no Manifesto do Partido Comunista, eram bases. Eu já li praticamente Karl Marx, eu sei o que estou falando, cara. O negócio 6x1 eu explico com o maior prazer. Sim, o que mudou os livros dele? Você não sabe nem explicar, cara. Por exemplo, quando você pega o Manifesto do Partido Comunista, que é a base para o Capital, ele vai colocar a organização da classe trabalhadora, primeiro ponto. E aí vou explicar agora para o Vitinho, a organização da classe trabalhadora. Segundo ponto, quando ele vai escrever o Capital, basicamente ele tem a questão filosófica, política e a organização das massas. Na questão econômica e política, presente no volume 2, ele vai falar das contradições presentes no capitalismo. Eu estou explicando aqui de maneira muito simples, mas se quiser a gente pode abrir a obra aqui, eu posso fazer várias lives lendo o Capital com vocês. Quando o Vitinho perguntou o que mudou, hoje só existe... Pergunto quem utilizou o livro dele. Eu lhe digo quem utilizou o livro dele. Um tal de Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, que é de direita. Quem utilizou o livro dele? A Giorgia Meloni, da Itália. Quando ela diz que Justin Trudeau, do Canadá, você nem sabe quem é Justin Trudeau. Você é um coitado, né? Sério. Sabe por quê? As obras do Canadá são baseadas muitas vezes para que você reduza o chamado Equal State. O que é o Equal State? Né? O Estado igualitário. O Canadá quer trabalhar com economias positivas para diminuir o Equal State. Esse Equal State, esse Estado igualitário, é que nenhum país quer. E onde é que os caras vão estudar? Vão estudar nas correntes econômicas, por exemplo, para discutir. Né? O Justin Trudeau discute economia no Canadá baseado em Marx, dizendo a gente não quer um comunismo aqui. Só que o Justin Trudeau é muito mais fácil, sendo cara de centro-direita, sentar e conversar, do que o Viktor Orbán, que mandou tirar basicamente o capital das bibliotecas da Hungria. Vocês sabiam que nas bibliotecas da Hungria em si não tem o capital de Karl Marx? Nas bibliotecas da Hungria não tem o Karl Marx, porque o parlamento húngaro, juntamente com Viktor Orbán, pede para que se retire? E aí depois a direita vem falar muitas vezes de não, democracia, acessos. Aí quando você pega, por exemplo, na Polônia, né, o camarada Nikolai Sekol, médico, foi morto com ligações inclusive que envolviam o Santo Padre João Paulo II. A Igreja Católica foi responsável pela morte de comunistas, inclusive do camarada Nikolai Sekol, que era médico e militante do Partido Comunista Polonês. Quando a gente pega, por exemplo, para analisar os traços históricos, aí daqui a pouco eu vou me ater à escala 6x1 e vou comentar o que acontece. Stalin também, adoraria falar sobre Stalin com quem quiser comentar sobre Stalin comigo. Né? Para a galera entender tudo isso. Então o que eu mais vejo aqui o Vitinho saiu da live, porque não tem repertório para debater comigo. Obrigado a quem curtiu. Nossa meta era só 3.000 curtidas. Chegamos aí a 3.500 curtidas, 3.400. Muito obrigado a quem curtiu e a quem mandou presentes. Então é disso. Quando você pega, por exemplo, você se coloca em qual posição do espectro político? Eu sou de extrema esquerda no espectro político. Tá? As pessoas dizem, não existe extrema esquerda. Eu te provo que existe extrema esquerda e te apresento quais são os pontos da extrema esquerda. Tá? Eu acho que a gente tem que organizar a classe, não tenho certeza, a gente tem que organizar. Não, Maduro nem é de esquerda, gente. Para ser de esquerda ele tinha que defender o marxismo-leninismo. O que é que o Maduro faz? Ele é um totalitarista. O Maduro hoje está sentado na mesma cadeira que o Orbán. O Maduro está sentado na mesma cadeira, por exemplo, que o Viktor Orbán. Está sentado na mesma cadeira que o Benjamin Netanyahu. Ou você acha que Israel também libera as suas eleições abertamente para observadores internacionais? Eu sou da geografia. Não, eu te provo que tá.
A Venezuela é responsável por 14% do petróleo aqui do sul do continente, né? Então eu te provo que tá. Então hoje é uma grande decepção a gente ver o que Hugo Chávez construiu na Venezuela, por exemplo. O Nicolás Maduro não conseguiu escrever. E Stalin já falava sobre isso. Quando ele escreveu um livro chamado Pode um Partido Degenerar, e quando você lê também o livro Cartas ao Kremlin. Né? O Erdogan, né? Da Turquia. Pois é. Então, o do Irã também. Quando você pega o Bashar al-Assad, o Hosni Mubarak do Egito, qual é a característica? Eles governaram mais de 30 anos. A média da galera do mundo árabe é de 38 anos no poder. Né? Os árabes em si, 38 anos no poder. Aí falam, mas o Brasil quer permanecer. Foram abertos, e até hoje são abertos, os resultados da eleição de 2002. São abertos os resultados de 1996. Com as primeiras urnas eletrônicas. São abertos, inclusive, para quem quiser. E isso, mataram o Bashar al-Assad. Né? O corpo dele, inclusive, foi jogado no mar, indo contra a tradição muçulmana e tudo mais. Então, quando a gente fala de tudo isso, galera, quando a gente fala desse nível, dessa discussão, e eu estou com pouca bateria mesmo, mas eu vou continuar aqui, a gente tem que mostrar para essa galera que está indecisa hoje como é que a discussão política faz. O voto impresso não é um avanço. Vale lembrar que Bolsonaro já foi denunciado, inclusive, pelo bloquinho de 200 notas lá, 200 cédulas, na década de 80 e 90. Vale lembrar que militares controlaram as primeiras eleições no Brasil com voto impresso depois da redemocratização. Entendeu? A gente tem que lembrar isso. Os militares eram de esquerda? Não. Neymar, quem diz que os militares da esquerda queriam um Estado grande? O Estado não depende de direita ou de esquerda. O Estado depende muitas vezes daqueles que querem o Estado para si. O Estado é uma força, e a gente vê isso no direito administrativo, vê isso também na história do direito. O Estado é uma força que quem a possui, basicamente, tem todo o poder, tem o poder inclusive sobre a mim e sobre a sua vida, que aí os libertários, a quem eu queria muito debater com o libertário, eles têm uma certa razão. O Estado diz, por exemplo, a hora que eu devo chegar em casa quando ele institui o toque de recolher. O Estado diz, por exemplo, quanto eu devo pagar de imposto sobre a minha fortuna caso eu tenha. O Estado diz, por enquanto, que deve ser ensinado aos meus filhos ou não, negando o princípio da liberdade, inclusive do ato de ensinar. Porque se o Estado é assim, o Estado deveria também fiscalizar muito mais as escolas confessionais. E o Estado não faz isso. Por que o Estado não faz? Porque Estado e Igreja, desde a Idade Média até os princípios atuais, Estado e Igreja defendem muitas vezes que não haja um crescimento ou um levantar do pensar. Isso é mecânico. Pode olhar, onde a população começa diretamente a se desenvolver intelectualmente, ela começa a negar a religião e a religiosidade. Aí falam de pautas de defesa da vida. E as faculdades criadas pelos jesuítas, todo mundo tinha acesso a elas, meu querido? Todo mundo tinha acesso a ela? Por incrível que pareça, eu paguei uma matéria na especialização que falava diretamente sobre a história da educação no Brasil. Você sabe quando é que pessoas da minha cor puderam se tornar professores universitários? Somente na década de 50. Os negros, quando vinham para cá, década de 20, década de 30, e se tornavam professores, era tipo, eu não vou deixar meu filho ter aula com negro, e muitos desistiam da docência. Na década de 50 que você começa a ver. Sabe quando é que mulheres começam a ter muitas vezes ali direito a ser reitoras? Não, aí não é outro assunto. A estrutura educacional das faculdades, mesmo a igreja criando, a igreja nunca democratizou o conhecimento. Me diga qual microscópio foi democratizado pela igreja. Me diga por que a igreja praticamente proibia os estudantes de medicina de terem aulas de anatomia até metade do século XVII. Eu adoraria conversar com você sobre isso. A igreja proibia a galera ter aula de anatomia porque dizia que se o homem encontrasse a origem da vida, que poderia estar ligado à origem da doença. Não, mas aí tu tá desfocando? Tô não. Eu tô falando como um professor e como alguém que teve introdução à docência do ensino superior. Só isso. O mestre tá pedindo aqui para falar da escala 6x1. Gente, vê só. Eu vou comentar e eu não vou colocar minha opinião, eu vou colocar fatos, tá bom? A escala 6x1 não é o maior problema no momento. Não é o maior problema no momento.
Aí o Neymar falou, o que tem a ver democratização do microscópio? Democratização do microscópio da penicilina, dos anticoncepcionais, dos livros, dos métodos, das leis, das teorias. A igreja sempre deteve o poder até metade do século XVIII. Não era uma tese que a igreja queria dividir com ninguém, ela queria praticamente incorporar para si. Só que o conhecimento é uma fera e quando essas pessoas começaram a ter tudo isso, a igreja começou a perder poder. Veja quando as universidades, inclusive de medicina, a gente pode dar o exemplo da Universidade de Paris, quando começou a tratar as questões de doença como algo ligado diretamente a práticas. E aí vai contra a máxima de um médico. Os médicos tinham quase que um desígnio divino até o século XVI e século XVII, que eles não poderiam trazer a morte. Outra tendência também, o direito de família no mundo, meu querido Neymar, vou te chamar pelo nick que está aí. O direito de família no mundo ele é modificado depois das modificações da Revolução Industrial. Nem havia direito de família. Direito ao divórcio, propriedade, direito de sucessão, isso vem se modificar quando a igreja perde o poder. Então sim, a igreja foi o maior limitador do conhecimento, só que ela não tem culpa disso. Quem tem culpa são os seus principais dirigentes. A instituição não tem culpa, quem tem culpa são basicamente os seus dirigentes. Vamos lá, vamos voltar aqui. Ah, tá. Outra época, contexto e moralidade diferentes. Não. O ser humano é mau em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer contexto, meu querido. Aí eu vou ter que discordar de você. Mas voltando aqui, o que eu estava falando da escala 6x1, ela não é o maior problema. A escala 6x1 não é o maior problema. E eu vou te provar o porquê nesse vídeo. A escala 6x1 não é o maior problema porque o problema não está na escala em si. O problema está muitas vezes na distribuição do trabalho. Se nós tivéssemos hoje pessoas trabalhando até 7 dias por semana, mais 3 horas, 4 horas, que é o necessário para você poder se manter, o resto é mais-valia. Eu trabalhei hoje, gente. Eu trabalhei ontem, eu vou trabalhar amanhã. A minha categoria de professores, ela não para. Então, assim, agora em final de ano, minha esposa, esse momento agora, inclusive, ela está trabalhando, porque está saindo agora a prova do Enem, ela vai comentar a prova do Enem. Vai responder e comentar. Então, quando a gente toma essa prerrogativa, quando a gente sai falando que o problema está assim, claro, eu sou um abençoado comparado aos caras que trabalham no pesado, tá? Eu sou um abençoado comparado aos caras no pesado. Mas aí que tá, quando eu vejo que eu tô aqui agora, inclusive, trabalhando, gerando conteúdo que vai ser monetizado ou não, que vai ser distribuído ou não, que vai ser repartido ou não, que vai ser usado para finalidade pedagógica ou finalidade política ou não, isso também é um trabalho. Só que depende muitas vezes do tempo de trabalho, a forma que eu quero dar esse trabalho, a interpretação que eu tenho esse trabalho. Então eu não posso em momento algum sair por aí dizendo que o meu trabalho é super, mega, hiper, ultra cansativo, comparado a um mano que acorda de manhã e vai empurrar um carro de metal retorcido pelas ruas da cidade. Entendeu? Então assim, meu trabalho, claro, ele é pesado, mas eu sou um abençoado. Se eu for comparar, por exemplo, já trabalhei em loja e era 6x1, às vezes era até um espaço muito maior. Mas assim, o que o projeto apresentado pela Erika Hilton, que foi vetado na comissão, e até agora eles querem apresentar um parecer de inconstitucionalidade, dizendo que isso vai quebrar, né, os empregadores, não vai quebrar ninguém, muito pelo contrário, porque nós professores trabalhamos por hora. Se eu trabalhar numa escola só, eu ganho muito mal. Se eu trabalhar em 2 escolas, dá para ganhar razoável. Se eu trabalhar manhã, tarde e noite, eu vou ganhar muito bem. Se eu trabalhar domingo a domingo, sim. Hoje, eu inclusive sou a favor da pejotização dos professores. Mas é para todos se tornarem não. Aqueles como eu, que tem um regime de trabalho muito longo, que já terceiriza a mão de obra. A minha empresa hoje terceiriza a mão de obra de professores. E eu tenho uma séria discussão que eu tenho que fazer com o contador, se eu vou me lançar para a MEI, se eu vou me lançar para a PJ, ou se eu vou continuar sendo um professor também que terceiriza a mão de obra. Isso é um grande problema. Então o problema não está na escala 6x1, claro. Para o cara que trabalha em shopping é muito longo, gente, é cansativo. Literalmente agora a partir do dia 20 de novembro, de domingo a domingo. Não tem mais descanso até a primeira semana de janeiro, porque vai ter a semana de vendas para o Natal e depois a semana de trocas em decorrência da venda do Natal. Então é domingo a domingo. Eu trabalhei em shopping, eu sei a diferença que é. Mas aí que tá. O problema não tá nisso, tá em você criticar. Você que tá vendo esse vídeo, você que tá vendo essa live, você que tá vendo esse podcast,
Vai lá no teu deputado federal, vai lá no teu senador e apresenta a ele os motivos pelo qual ele é obrigado a te receber, inclusive. Aqui eu volto a dizer, não é porque eu sou, abre aspas, famosinho ou tudo mais, que a galera adora dizer isso, né? Quem tem 10 mil seguidores e quem tem isso é o famosinho. Não. O grande problema é isso, fora o deslocamento de casa e vice-versa, que depois da reforma trabalhista não está mais tá descoberto o acidente itinerary, né? Se você se acidenta no caminho para o trabalho ou no caminho para casa, você não está mais coberto. Isso é um problema da reforma trabalhista. Então, assim, as horas itinerárias, deslocamento, o assédio moral que é baseado de meta. Vocês acham que a gente não sofre assédio moral baseado de meta, não, gente? É tipo, olha, se você não fizer meta de matrícula, se não houver satisfação do aluno, você não consegue ficar aqui não. Nós vamos botar um professor que vista a camisa. Tem muitos colegas que agora estão nos corredores com crise de choro, que estão nervosos, porque sabem que não tem essa coisa de ser um vendedor de aulas. E o capitalismo transformou tudo num produto, até o nosso sacerdócio. Eu estava conversando com um brother que já nadei com ele nas antigas, agora se tornou médico. O hospital particular cobra que você seja um vendedor. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei, meus queridos. O hospital particular aqui no Nordeste cobra que você seja um vendedor. O médico é um vendedor. Tem que perguntar se já tem a carteirinha do plano deles. Se não tiver a carteirinha do plano, você tem que ficar empurrando a carteirinha do plano para que eles possam fazer. Sabe? O professor virou um vendedor. Chega nessa época agora, a gente não pode botar, o aluno pode lhe dar um tapa de mão aberta na cara. Você não pode botar para fora. Por quê? Porque ele não matricula no ano seguinte. Pai e mãe de aluno não se chama no final do ano. Olha, tá vendo? Mais uma vez aqui, o Litório, como ele é um ignorante. Deram 33% de aumento nos salários dos professores. Quem vetou? Esse aumento dos salários dos professores valeria para professores do setor público. E não foi Lula que vetou diretamente. Esse aumento ele seria dado em efeito cascata. Professor nenhum no Brasil da rede pública teve 33% de aumento. Esse seria o maior aumento na história mundial da educação. Lembrando que a Bélgica já conseguiu dar 2%, 3%. Porque eu sou contra Jojo Todinho? Não sou contra Jojo Todinho, não. É porque eu acho que alguém que enche o cu de Ozempic e fica falando merda, a gente também tem que ter o direito à liberdade de expressão de apontar os erros. Essa é a tal da democracia. Né? Essa é a tal da democracia. Porque alguém que usou o Pink Money para poder subir na vida e hoje tem o discurso de quem quer nos prender, nos chicotear, nos colocar de volta na senzala, é no mínimo ridículo isso. Mas você sendo a favor de Stalin, você é a favor da democracia? Cara, plenamente. Tanto é que a União Soviética... Não, o Litório tá mentindo mais uma vez aqui, ó. Dória disse que não iria dar porque o professor já ganha bem, tá lembrado? Não, Dória em momento algum disse isso. O que os secretários de educação fizeram ao redor do país ainda em 22/23, em 21/22 foi: e isso será uma bomba fiscal. Como assim uma bomba fiscal? O governador que desse não conseguisse manter responderia posteriormente. Lembra da lei de responsabilidade fiscal? E Bolsonaro fez isso, inclusive, indo contra a lei de teto de gastos aprovada no governo Temer. A gente tem que ter uma certa... Litório, com todo respeito, cara. Litório, né? A gente tem que ser praticamente aqui honesto quando a gente traz os argumentos à mesa. Alagoas, na época, era o Jorge Santoro, o homem forte da Secretaria Estadual da Fazenda. Souton, agora sou dono de... Tem uma marca de cursinho, sim. Então, assim, vê só. A escala 6x1, gente, ela tem que ser revista para ontem. Mas ela não é o maior problema. Quer ver uma coisa que é um projeto meu, que eu apresento para qualquer político que queira ser deputado, presidente, governador? Gente, vamos manter as lojas até as 22 horas e vamos contratar por turnos, 3 turnos. Toda loja que tem mais de 50 funcionários deveria ter uma pessoa responsável no RH por serviço social, por assistência social. Tem muita mãe que topa trabalhar de manhã porque a filha vai para a creche. Mas de 1 da tarde até o resto do dia, ela quer ficar com a filhinha. Que tal essa mãe trabalhar ali das 8 da manhã até as 2 da tarde ou até o meio-dia e ela poder passar o resto do dia com o filho? Mas também tem muito jovem, até brinco isso com a minha esposa, tem muita gente que é notívaga, que é noturna, que funciona bem. Quando dá 6 horas da tarde e liga uma chave, essa pessoa é uma potência trabalhando.
Por que não explorar essa potência em atendimento ao cliente, colocando essa pessoa para receber pessoas como eu, que largam às 8, às 9 da noite e precisam comprar um tênis, precisam comprar uma calça, precisam às vezes sair para tomar uma cerveja. E a gente vê gente que está atendendo mal, que está cansado, porque já está ali 12 horas trabalhando, gente. É muito simples. Se você pega essa galera, se trabalharmos 4 horas, claro, o piso de 8 horas com salário de 4. Sabe por quê, meu querido Litoro? Existe uma diferença chamada de mais-valia e valor de produção. A mais-valia é tudo aquilo que é produzido em excesso e que gera lucro ao patrão. O lucro dos patrões pela hora trabalhada é de 16 vezes mais. Não estou falando isso não. É o Observatório Nacional de Direito do Trabalho. O patrão hoje lucra com o meu e com o seu trabalho 16 vezes mais. Quer ver como? Eu dou aula de manhã. Uma aula minha são 50 minutos aqui em Maceió. 50 minutos a 1 hora. Eu entro, dou a primeira aula, dou a segunda, dou a terceira, dou a quarta, dou a quinta, dou a sexta. Ninguém dá 2 aulas na educação básica até a terceira série de conteúdo. Primeira aula é conteúdo, primeira aula é conteúdo, segunda aula é exercício. Na segunda aula não tem produção intelectual pesada. É acompanhar atividades. Moral da história: nessa segunda aula já está rolando a mais-valia. Ah, mas o professor, ele custa FGTS, e ele custa INSS, ele custa salário, ele custa 13º, ele custa PIS, ele custa todas as contribuições. Entendo. Mas aí por que então que você coloca numa sala que só cabe 35, você coloca 60 pessoas? Eu já dei aula para 102 pessoas no colégio aqui em Maceió, onde a gente tinha que botar os alunos no auditório. E aquela coisa de ganhar os pais, vamos ter um auditório agora com a pegada de Enem, foi logo quando comecei. E a gente trocava a bateria do microfone no cinto, vinha alguém assim trocar, que a gente não podia parar de dar aula. Eu achava o máximo, depois de 6 meses eu não estava mais aguentando dar aula. Porque era uma sala que tinha 100 e poucas pessoas. Ela devia ser dividida em 3. Mas é mais fácil você construir um auditório, é mais fácil você pagar um salário de hora-aula menor e você explorar e ter a mais-valia em cima de cada uma das coisas. Quem trabalha no varejo, meus queridos, tem um tal do PPM, peças por minuto. Se você vai vender uma camisa na C&A, eu digo isso porque eu fui da C&A por quase 3 anos, uma camisa da C&A ela tem que ser vendida em até 1 minuto e meio. Ela tem que ser operada no caixa em até 1 minuto e meio. Quanto maior for o seu PPM, seu peças por minuto, você vai ser chamado para ser parabenizado pelo supervisor, pelo coordenador, pelo gerente, às vezes pelo sênior e às vezes pelo líder de setor. Entendeu? Ou sujeito, você paga aluguel, IPTU, energia, vale disso, vale daquilo. Cara, por incrível que pareça, aqui para mim sim, e os meus professores, inclusive agora para 2024, eles estão ganhando acima do piso aqui na cidade. O piso na cidade aqui de Maceió para aulas particulares é de R$35. Um professor só entra na sala de aula para mim, basicamente, por R$100 a hora. Ou seja, eu pago quase 3 vezes mais a hora. E aí, eu pago 3 vezes mais a hora. O piso aqui, dos meus concorrentes, Kumon e por aí vai, o piso é 35 a hora. Eu pago 100 a hora. E aí? O foda de ser empresário comunista é isso, né? É esse negócio de vamos dividir, ninguém suporta isso. Eu te entendo, eu não suporto não, meu querido. Eu tô querendo trocar o carro da minha esposa, eu tô querendo melhorar. Olha a janela disso aqui, ó. Eu tô querendo morar no bairro rico, na Ponta Verde. Mas se eu for morar num bairro rico, na Ponta Verde, quem vai sofrer é o meu professor. Se eu começar a andar de carrão com aqueles relojão que não fala português e fizer a barba toda semana, é só continuar dando aula e pagando salário de merda ao meu professor. É mentira? Tranquilo, você pode achar. É só você ir num site chamado Personal Brain 22, você vai ver a quantidade de alunos. Aí você pode falar lá, tem um professor lá inclusive que é um dos administradores da página. Você pode falar que é mentira à vontade. Eu sei o quanto eu pago ao meu professor hoje. O mal de vocês é esse, é que quando vocês veem alguém ganhando no jogo do capitalismo, aí vocês não suportam. Porque hoje, por exemplo, eu trabalhei, mas eu trabalho hoje com o meu intelecto.
O cara que trabalha hoje, que tá carregando um carro de água de coco na praia, esse cara tá sofrendo, é diferente de mim. E eu reclamo do cansaço, que dirá esse cara. Então a escala 6x1 tem que ser reduzida. Agora, ela não é a maior discussão. A maior discussão hoje é a reforma trabalhista, a maior discussão hoje é a reforma tributária, a maior discussão hoje é a desoneração para micro, pequenos e médios empreendedores. Sabe por que as pizzarias? Agora eu vou dar uma dica bem rápida a vocês aí, que eu estou pensando muito em capacitar nesse setor. Sabe por que as pizzarias, hotéis, pousadas, motéis estão reduzindo seu quadro de funcionários? Porque a informatização está tirando mão de obra. A pizzaria vê que um salão, para funcionar, ela tem que ter no mínimo 24 mesas. 24 mesas com 4 cadeiras. Né? Olha o argumento do cara. E o cara que vende rede no Rio de Janeiro, ele tem uma constância de redes, né? Ele sabe que todo dia ele vai vender 10, 15 redes. Aí já sei que você vai usar. Você vai ser canalha e vai usar a conjunção hipotética assim. Se ele se esforçar, não é assim não, meu querido. Eu acabei de lançar uma campanha no digital agora, que é a Operação à Prova, né? Para evitar as recuperações. Acabamos de lançar a Operação à Prova. Até agora, tô com 10 horas que eu lancei. Só 2 alunos vão querer a Operação à Prova agora. E por semana eu tenho que ganhar 2 alunos a um ticket médio de R$350 para garantir que os meus colaboradores também tenham um bônus de Natal. Aí, se eu for assinar a carteira dessa galera, aí eu vou ter que ser capitalista, né? Eu vou ter que cobrar as 44 horas semanais, eu vou ter que cobrar por hora aula, eu vou ter que fazer desconto de INSS, eu vou ter que recolher folha, eu vou ter que ter um fundo de FGTS para poder pagar, eu vou ter que ficar com esse cara se ele adoecer, ele apresentar um atestado. Agora e eu, se eu adoecer, como é que funciona? E eu, se eu tiver dor, como é que funciona? Então, por isso que todo mundo, até os donos de pizzaria, de churrascaria, a galera tá migrando pro delivery, porque o iFood teve esse boom. Não foi por conta da pandemia, não. A pandemia foi só um alerta para os empresários. Os empresários perceberam que na pandemia dava para reduzir o que eles têm de mais importante: mão de obra e pessoal. Se eu reduzo mão de obra, se eu reduzo pessoal e eu informatizo tudo, vocês terem ideia, eu trabalho 24 horas acompanhando alunos pelo celular. Porque se o cara estiver estudando em Belém do Pará e ele comprar o meu produto e ele quiser estudar em Belém do Pará, eu vou dar aula para ele. Ah, mas ele quer estudar à meia-noite. Eu vou abrir a câmera, vou mandar o link para ele e nós vamos estudar à meia-noite. Vai ter um preço por isso. Ah, mas se eu for botar um professor, esse professor vai ter que ganhar tudo. Fugir de imposto que criam todo o movimento. Não, o problema não está no imposto não, cara. Porque a gente, de uma forma ou de outra, é inevitável se pagar imposto. Esse microfone importadinho que a gente compra é imposto. Esse tripé que eu estou segurando a câmera aqui é imposto. O computador que eu estou transmitindo para a Twitch é imposto. Quando a gente compra produtos para poder trabalhar, a gente está pagando imposto. Então isso é uma falácia de quem não estuda economia, botar a culpa no imposto. O que a gente tem que culpar, eu vou fazer uma crítica aqui ao Haddad, a gente tem que culpar é que o Haddad não recebeu hoje, e isso foi uma promessa de campanha, né? Foi uma campanha em que os ministros da Fazenda e da Economia apareceram. O Paulo Guedes, no segundo turno, ele tirou um pouquinho o pé do acelerador, porque estava prevendo até a derrota. Mas o que é que acontecia? O Haddad falou que a prioridade seriam os micro, pequenos e médios empresários. Eu sou microempreendedor, nem posso me considerar empresário, velho. Não, o Haddad não tem 3 meses de curso de economia não, pois isso é um outro mito também. Se você for pegar a plataforma da USP e da PUC, vai estar lá o currículo Lattes dele todinho. Até porque nenhum curso vai durar, de lato sensu, stricto sensu, nenhum curso vai durar praticamente 3 meses não. Agora, ele está deixando a desejar, a meu ver. Agora eu falo com alguém que empreende, ele está deixando a desejar. Agora, por quê? Porque ele tinha que sentar, e aí eu defendo que qualquer ministro da economia faça isso. Ele que falou, claro, você viu o contexto em que ele fala no Roda Viva, pô, ele faz uma especialização. Eu sei, Tom, mas o negócio é, eu como ministro da economia, eu visitaria a Câmara de Dirigentes Lojistas de cada um dos 26 estados do Distrito Federal. Eu ia botar todos os micro e pequenos empreendedores que quisessem ser ouvidos, eu colocaria no maior centro de convenções, no maior auditório da cidade, e ia dizer, olha, eu quero que vocês voltem daqui a um mês aqui,
e eu quero que vocês me tragam propostas e sugestões para a gente criar linha de crédito aqui, não a fundo perdido, mas com a menor taxa de juros. O Haddad não fez isso. Ah, tudo bem, ele desonerou um monte de coisa, beleza. Foi desonerado, por exemplo, agora a questão de financiamento acima de 120 mil reais para pequenos empreendedores, né? Exato, o Haddad não é de esquerda, o Haddad praticamente é a ala, inclusive, do PT, que é a ala mais odiada do PT, que é aquela ala que não é chão de fábrica. É a ala intelectualoide do PT, né? Aí o cara coloca, não é cansativo não passar pano o ano todo? Eu não sei se você entendeu, meu querido, mas assim, eu não passei pano, eu acabei de fazer uma crítica. Agora eu pergunto a você, não é cansativo não? Alguém está o tempo todo tentando explicar e você está tão abraçado pela narrativa que não consegue debater? Não, cara, isso é sim com o Haddad, porque, por exemplo, o setor de financiamentos ele é competência da Fazenda e da Economia. Por exemplo, o ministro da Indústria quem é? É o vice-presidente. Aqui em Alagoas os chineses estão aqui, e o governador de Alagoas inclusive está em Portugal nesse momento. Mas os chineses estão aqui monstruosos, cara, monstruosos, querendo que a BID fique aqui em Alagoas, na Bahia, em Sergipe, né? Ministro do empreendedorismo, tem esse ministro, diz pra gente rapidinho. Então assim, toma cuidado quando a gente fala disso. O Haddad, por exemplo, explica pra gente, o Márcio França tem essa responsabilidade? Vamos lá. Peraí, rapidinho. Ministros do atual governo Lula. São 39 ministérios no governo Lula. Vamos analisar quais são aqui, só para a gente entender. A China não tem escala 6x1 e nem trabalham 4 horas. Cara, desculpa, mas debater com você às vezes acaba sendo totalmente infrutífero. Primeiro que ninguém sobe para debater comigo. Vamos ver aqui, rapidinho. Fonte, governo do Brasil, tá? Confira quem são os ocupantes do cargo dos 39 ministérios do governo Lula. A gente tem aqui Alexandre Padilha. Aí depois a gente vai ter Alexandre Silveira, das Minas e Energia. A gente vai ter André de Paula, Pesca e Aquicultura. André Fufuca, dos Esportes. Aniele Franco. Camilo Santana, na minha opinião, um baita ministro da Educação, fez um segundo Enem muito bom. Carlos Fávaro, da Agricultura, não gosto do Fávaro, já vi uma palestra dele. Aí tem aqui Carlos Lupe, também não gosto, é o maior canalha que o PDT já produziu, já tive debate com Carlos Lupe pessoalmente, na época que eu era do PDT. Celso Sabino, do Turismo, totalmente uma mosca morta. Cida Gonçalves, ministra das Mulheres. Esther Dweck, da Gestão e Inovação. Aqui tem o Haddad, da Fazenda, o General Amaro, né, do Gabinete de Segurança Institucional, o Alckmin, da Indústria do Comércio, o Jader Filho. Aí você vê o José Múcio, da Defesa, outro cara também que não deveria estar no governo, porque o Múcio em si sempre teve ligações com a direita. Não, Fábio, beleza, você acha que é um desperdício? Compete a você apresentar um contraponto, adoraria te ouvir, né? Bolsonaro, por exemplo, colocou mais militares no exército do que o próprio período da ditadura militar. Ele foi pior, ele conseguiu ser pior em termos de aproveitamento do que os militares que levaram o país à hiperinflação depois do milagre econômico. Aí depois a gente tem aqui o Juscelino Filho, das Comunicações, também, diga-se de passagem, horrível. Aí você tem o Laércio Portela, ministro da SECOM. Aí você vê a Luciana Santos, a Ciência e Tecnologia, baita professora. O Luiz Marinho, tá vendo que a gente não tem o de empreendedorismo. A Macaé Evaristo, de Direitos Humanos, no lugar do Silvio Almeida. Aí depois o Márcio França. Aqui colocaram o ministro do empreendedorismo. Esse ministério ele tem categoria de pasta. Tá? Por isso que aparece para você como ministro do desenvolvimento, do empreendedorismo. Mas ele tem característica de pasta, tá? De secretaria, como a Damares tinha, por exemplo, quando fizeram aquela condensação da mulher, família e direitos humanos.
Aí coloca aqui: Márcio Macedo, secretário-geral da presidência. Margarete Menezes, outra também que não disse para que veio, né? Não disse ao que veio. Marina Silva, para mim ela é muito melhor no The Walking Dead, né? Como figurante fazendo papel de zumbi, porque na política ela é praticamente incipiente. O Mauro Vieira, das Relações Exteriores, também um baita professor de Direito Internacional. Nízia Trindade, na minha opinião, sabe muito bem o que está fazendo em relação à saúde hoje no momento, né? Paulo Pimenta, acho muito fraco Paulo Pimenta, né? Acho muito fraco Paulo Pimenta. Aí depois a gente tem aqui Paulo Teixeira, também acho muito fraco Paulo Teixeira. Como figura política é boa, mas como discussão em si. Renan Filho, o pior ministro do governo Lula, e ele é daqui da minha terra, né? Um cara que conseguiu colocar a mulher no Tribunal de Contas de Alagoas e tirou um cara muito indicado a possuir a vaga, que era o Basílio Cristópolis, mas foi um acordo entre o MDB e o PT aqui de Alagoas. Então a mulher dele, a Renata, acabou assumindo uma vaga no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Então eu sou um crítico ao PT e um crítico também ao deputado Ronaldo Medeiros aqui de Alagoas por conta disso, né? Aqui a gente tem o Ricardo Lewandowski, outro baita professor de Direito Constitucional, um dos caras que mais entendem de Constituição hoje nessa fase moderna da Constituição brasileira, mas também eu diria que é um dos mais fracos no momento. Por que ele é um dos mais fracos no momento? Ele sempre teve uma postura de constitucionalista e garantista. Agora ele está tendo uma postura praticamente diferente do Flávio Dino. O Flávio Dino tinha uma questão muito mais de entender que o direito é baseado dentro do embate social. Ele não. Ele é um garantista, constitucionalista, e que se a Constituição disser que Bolsonaro deve voltar a disputar as eleições, ele vai dizer não, está na Constituição. Enquanto o Flávio Dino dizia não, mas existe óbices mediante a isso, e se isso ele desenrolava. Eu acho às vezes o Ricardo Lewandowski até preguiçoso para poder discutir política, tá? E aí que tá. Né? Ele é formado em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade de Sociologia e Política de São Paulo. Ele formou em 71. Ele também é formado praticamente com pós em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Ele é mestre em 1980 e doutor em livre docência pelo Estado da Faculdade de Direito de São Paulo. Ele também é doutor o título de Master of the Arts of the Arena nas relações em Fletcher School and Diplomacy of the Tufts University nos Estados Unidos. O cara tem um currículo bom, mas Rui Costa, outro cara também que não sabe o que está fazendo no planeta Terra. Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, a gente nunca viu, às vezes é só um playboy que a galera bota lá por causa dessa ampla frente democrática. Simone Tebet, até que está tendo um papel mediano. Sônia Guajajara, outra também que foi a coisa mais ridícula, mais estúpida que fizeram foi colocar a Sônia Guajajara como ministra, tá? E aí só o rapaz que falou que era uma questão de empreendedorismo, e aí volta a dizer, tá vendo que o rapaz estava aqui debatendo, ele nem consegue acompanhar a live. A Sônia Guajajara é ridícula a postura dela, porque ela é só uma mulher indígena de colar falando merda, só isso. Ela é só uma indígena de colar falando merda. Você bota a Sônia Guajajara para discutir realmente a questão dos povos indígenas no Brasil, me aponte uma coisa que a Sônia Guajajara fez nesses quase 3 anos de governo. Nada. Me aponte a Sônia Guajajara agora viajando para captar recursos para os maiores parceiros que o Brasil já teve em relação à preservação da Amazônia, que são Noruega, França, Holanda, Reino Unido, Islândia, uma galera que paga pau para a Amazônia, a galera que quer que a Amazônia continue para mandar seus professores universitários pesquisar aqui. Não para fazer tráfico de animais, nem de madeira de lei, nem nada não. Mas a Sônia Guajajara, ela não mostrou os indígenas brasileiros para o mundo. Só isso. A Sônia Guajajara é uma péssima ministra, sim. E não adianta dizer que não. É porque o povo não sabe conviver com a crítica, né? Aí você tem aqui Vinícius de Carvalho, da Controladoria Geral da União. Outro cara também que você não vê, porque qual a função da CGU? Primeiro passo no processo de redemocratização, porque nós passamos um bom tempo aqui sobre o crime do bolsonarismo, era mostrar a CGU que ela tem voz e vez e que ela é ativa. E aí a gente não viu os ministros fazendo isso. Me perdoem, me desculpem, mas a gente não vê os ministros fazendo isso. Aí depois, o Valdez Góes, da Integração. Você não sabe nem quem é.
E o ministro da Integração é formado na Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, no Pará. E é funcionário público de carreira, nascido no Pará, foi governador do Amapá por 4 mandatos, né, filiou-se ao PDT. Mas você diz, que ministério é esse? Aí você vê aqui ainda outro, rapidinho. O Wellington Dias, Desenvolvimento e Assistência Técnica Social. Esse é o cara responsável, por exemplo, pelas questões do CNIS, né? É responsável por um monte de coisa que funciona diretamente. Esse é o time do Lula. É um time ruim? Não. Ao contrário do que o nosso colega falou aqui, todos têm passagem? Não, né? Acaba sendo muitas vezes um vício. Não, cara, desculpa, esse cara sempre tá nas tragédias. Não. Aparecer nas tragédias é diferente. Por exemplo, eu posso lhe dizer, o Paulo Pimenta, me diga uma coisa efetiva que ele fez. Quem agiu foi o Lula e acabou colocando o poder nas costas do Paulo Pimenta. Quem fez foi o Lula e acabou colocando o poder nas costas do Paulo Pimenta, tá bom? Não foi não, desculpa. Não foi não. Você pegar hoje, quem determina as doações, quem determina tudo... o Valdez? Cara, também não, até porque assim, me diga um dado técnico dele. Eu posso dizer que um dos dados técnicos do Haddad ele conseguiu, para quem fala que a economia brasileira está ruim hoje, a nossa economia hoje está melhor. A nossa economia hoje está melhor do que a economia da Espanha. E aí? Está melhor que a economia de Portugal. E aí? A nossa economia neste momento, às 19h10, está melhor do que a economia da Itália. E aí? Com a Giorgia Meloni, primeira-ministra. A nossa economia nesse momento está melhor do que a grande economia do país mais forte da África, a África do Sul. E aí? A nossa economia nesse momento só está perdendo, vamos ver aqui, nesse momento agora, o mapa da ONU, que é que ele aponta aqui. Aí sei que a galera vai dizer, mas a ONU é de esquerda, porque vocês sempre botam agora, o mundo deveria ter uma bandeira vermelha do comunismo, porque todo mundo que vocês discordam é comunista. Vamos lá. Aí sim. Existem mais de 16 classificações para as maiores economias do mundo. Mais de 16 classificações. Se a gente pegar em exportação, por exemplo, o Brasil é a 4ª em 2024. Em exportação. Por quê? Porque nesse gráfico colocado pelo FMI, ele vai contar diretamente a exportação de gêneros agrícolas. Mas se você for pegar em tecnologia, a China é a primeira. E se você for pegar o conjunto entre tecnologias, comércio, serviços e fluxos, os Estados Unidos é o primeiro. Mas o Brasil está sempre ali rodando no top 10 das economias do mundo, ou até mesmo se os cálculos forem mais antigos, o Brasil vai estar no top 20 das economias do mundo. Por isso que o Brasil hoje é país importantíssimo na discussão do G20. Por isso que o Brasil hoje é país importantíssimo na discussão do G7, G8. Por isso que o Brasil é importantíssimo na rodada do Fórum Social Econômico de Davos. Por isso que o Brasil hoje é um dos países que abrem a Assembleia Geral da ONU e a galera paga mó pau para a Assembleia Geral da ONU quando o Brasil fala. Mesmo durante o governo Bolsonaro, porque a história econômica do Brasil, por exemplo, nesse momento que a gente está passando agora, ela está melhor do que a história econômica do Japão, que está passando por uma crise de imigração e está perdendo gente para a Coreia do Sul. Então, assim, eu posso não concordar, e aí eu peço desculpas a vocês, com as máximas vênias, delicateses que pedem, mas a economia brasileira, ela cresceu, e quem estuda economia sabe. Um ano prejudicado de economia demoram 5 no ciclo. Bolsonaro ficou quantos anos? 4, então nós teríamos que passar 20 anos para recuperar o que Bolsonaro fez. Me diga aí, o CONAB é um deles. Colocar o Brasil diretamente no mapa da fome é outro deles. Retirada do CONAB, colocar o Brasil no mapa da fome, aumentar a taxa de juros praticamente sem consultar diretamente o Congresso. Existe uma comissão que é a comissão praticamente de ordem tributária da Câmara. Ele alterou inclusive a LDO, ele alterou a LDO em 16 bi. Mas ele alterou, não foi para cima não, foi para baixo. Aí diz, eu tenho que fazer isso para não incorrer. Aí quando você pega o portal da transparência,
Lembra do tratoraço do Arthur Lira? Que é aqui da minha terra, de Alagoas. Tá lá também. Então, assim, um ano perdido, para quem estuda economia, sabe disso. Um ano perdido, um ano de ação prejudicial, custam 5 de reconstrução. Lula já está há 2 anos e pouco, quase 3 anos aí. E a gente conseguiu recuperar praticamente quase o mesmo patamar. Quem quiser acompanhar agora, esse será, pela segunda vez consecutiva, o melhor Natal na década. Ah, o Odebrecht, Lava Jato, o maior esquema de corrupção do mundo, esquece. A Odebrecht foi apontada já, pô. A Lava Jato, inclusive, foi anulada devolvendo uma coisa que eu não acreditava. Devolveram um criminoso do Zé Disseu. Mas eu sei, Micael, que você é muito limitado e vai reproduzir cada vez mais o que o Mamãe Falei coloca. Mamãe Falei que foge de debater comigo. Ele espera que eu faça 10k para debater. O Faustino debateu e apagou o vídeo. Eu estou esperando até hoje, quando alguém do MBL... Se vocês conhecem alguém, vai ser um prazer ser triturado por alguém do MBL. Micael, se você quiser subir, você me traz os dados e a gente busca aqui. Me dá os dados assim, tá? Controladoria Geral da União, em que folha de processo está presente. A nossa conversa é somente essa. Porque fica, não foi 1 trilhão, foi 1 trilhão, foi 1 trilhão. Em nenhuma parte do processo, eu já li, né? Inclusive já li os acórdons, li as minutas, li as atas de retificação. Em nenhuma parte aparece a expressão 1 trilhão. No processo, em nenhuma parte aparece a expressão 1 trilhão. Então, se você for pegar, por exemplo, Brasil, eu não gosto do atual governo, como o atual governo está se comportando. É um governo que perdeu a essência de esquerda, é um governo que está voltado para o centro e para uma centro-direita. Eu não gosto. Foi-se o tempo da gente ter um Lula que era chão de fábrica, mais aguerrido, mas foi-se o tempo, eu entendo, eu respeito isso. Né? Foi-se o tempo da gente ter brisolistas. Hoje o PDT virou lugar de qualquer um, vai aceitar Davi Davino aqui em Alagoas, né? Vai aceitar Davi Davino, aceitou agora inclusive um prefeito, um ex-prefeito concorreu, que foi o Cícero Almeida, um cara que botou polícia contra mim em 2005 na campanha, na luta contra o aumento de passagem. Eu fui preso nos protestos de 2005, o prefeito era o Cícero Almeida. Fui preso, fui torturado em delegacia e tudo mais, e o prefeito era o Cícero Almeida. Apanhei na delegacia, e o PDT, um partido que é de linha de esquerda, aceitou ter uma pessoa dessa. Hoje eu encontro o Cícero, eu dou risada da situação. Que o tempo sempre me deu razão, e o tempo sempre me dá razão com o passar das coisas. Eu lutava para que a passagem houvesse passe livre estudantil. Uma luta que começou lá nos anos 2000. 2000, 2001, 2002, 2003. Aí fui preso, fui detido, né? Fui para um monte de lugar, praticamente... Então minha ficha está suja? Tá não, cara, porque eu fui detido, não fui condenado. Desculpa, tá vendo como você é burro? Quando eu falo fui preso, é modo de falar. Eu estava lá nos protestos, acabei respondendo à transação da lei penal, tanto é que eu pude concorrer às eleições de 2020, não concorri em 2024. O Lula foi condenado? Tá bom, coleiro, me apresenta, por favor, a folha de condenação do Lula. Não tem, né? Teve uma ação retificadora no STF quando foi julgada a suspeição do Moro. Ó, por exemplo, acabou de subir agora o Wolf Bad. É tão burro que ele não sabe que em língua inglesa o adjetivo vem antes, né? Seria Bad Wolf 85, não Wolf Bad, né? É burro. É burro. Ah, preso pra você é bandido, né? Pra mim e bandido. Ah, tá bom, tudo bem então. Mas eu tô esperando essas pessoas me mostrarem as folhas do processo, porque até um cara aqui, sabe aqui, ele mudou, agora Lobo Mal, né? Wolf Bad, não é Bad Wolf, pô. Bad Wolf 185. Bad Wolf 185 seria o seu nick em inglês. Já deu golpe, hein? Dei golpe em ninguém não. Agora me diz uma coisa, Lobo Mal. Qual é a sensação de falar tanto que o André Fernandes ia vencer as eleições? Ia vencer, não sei se o Lula é santo, eu sou ateu, então eu tô dando a mínima pro Lula. Mas eu queria que ele me respondesse qual a sensação, Lobo Mal, de você ter o André Fernandes, basicamente, não sendo eleito para a presidência, para a prefeitura de Fortaleza. Explica pra gente isso, rapaz. Qual foi a sensação
Ó, na cadeia seu colar da orelha foi tirado. Não, gente, isso aqui eu fiz posteriormente. E foi muito engraçado. Se vocês quiserem, eu faço questão de contar esse meu evento. Estava eu, e eu conto isso com o maior orgulho, na luta contra o aumento das passagens de 2005. E nós afrontamos o BOP e nós ocupamos a Transpal, a empresa de transporte público aqui de Alagoas. Eu só lembro de ter recebido uma porrada muito forte, na altura do rim, assim, e me algemaram. Eu recebi uma porrada na altura do rim e me algemaram. A gente peitou o batalhão de operações especiais da polícia de Alagoas aqui, e fiz isso com muito orgulho e faria quantas vezes fosse necessário. E aí me lembro que eu fiquei andando na viatura por quase umas 2 horas. Eu achei que nesse dia eles iam me desovar, porque era muito comum. Quando eu cheguei na delegacia para poder ser fichado, aquela coisa toda, eu lembro que tinha muitos estudantes já, inclusive tinha uma galera lá assim. E eu tava com a Constituição ainda no bolso da calça. E quando eu fiquei na cela e a galera perguntou o que tinha acontecido, eu disse o que tinha acontecido. Eu disse, ó, gente, eu tô aqui porque eu tô lutando contra o aumento das passagens. E aí os presos começaram a falar, não, mas é errado, o menino tá aqui só lutando contra o aumento da passagem, ele é um menino bom, tá lutando pela gente, pelos nossos direitos, não sei o quê. E eu nem reconheço mais as pessoas que estavam lá na cela. Mas aí passou-se um tempo até, o capitão Adriano depois me encontrou posteriormente na Câmara Municipal, e eu falando em defesa da Polícia Militar, né, numa audiência que estava tendo lá, audiência pública, e eu dou muita risada disso hoje. O tempo sempre me deu razão, né? Enquanto eu estava lá nessa discussão contra o aumento das passagens, não peguei 3 dias de cadeia não, Lobo Mal. Eu fiquei na cela lá e fui muito bem tratado, eu fiquei algumas horas só. Respondi a um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, e aí a minha ficha é limpa, que é a transação penal Lei 9090. Então até para cometer algum tipo de crime no Brasil, a gente tem que estudar muito para poder não falar besteira. Obrigado, Ney. Mas me diz uma dúvida, Mal, a gente já está acabando aqui nosso podcast. Qual é a sensação de você e o André Fernandes tomarem no mesmo lugar? Só para a gente ter essa ideia. Diz pra gente aí, por favor, meu querido Lobo Mal. Obrigado, Ney. Obrigado pelo presente. Eu só queria saber, porque ele falou tanto que o André Fernandes era o fim da esquerda, tudo. Aí agora não. Agora, como ele é um cara americano, ele colocou Wolf Bad, né? Ele não colocou Bad Wolf. Bad Wolf 185, né? Não, mas eu tô esperando. Você disse que André Fernandes seria o prefeito de Fortaleza e ele não foi. Né? Ele não foi. Quem ganhou foi o Leitão. Mas agora você colocou Wolf Bad. Ou seja, nem por incrível que pareça, nem colocar. Posso trabalhar de carteira assinada, cara. Posso trabalhar de carteira assinada. Mas eu deixo vocês pensarem. Eu tô numa vibe tão boa que eu deixo vocês pensarem o que vocês quiserem. Pode ir pra live agora falar, ai, o ogro. Eu tô muito feliz com isso, tá bom? É muito bom ver o desespero da galera. Eu faço lives assim. Vira podcast porque ninguém consegue subir e debater um tema. Aí vira podcast. Né? Ó, o Lobo Mal vai pedir pra subir. Olha o que é que ele vai fazer agora. Ele vai dizer que me venceu. Vamos ser bem sinceros. Ele vai subir e vai dizer que me venceu. Ele não vai deixar as pessoas falarem. Isso já é a tática dele. Porque ele correu do debate comigo no Mazinho. Você correu no debate pra mim no Mazinho. Não, você correu no debate pra mim no Mazinho. Quem tava na live lembra. Eu lhe chamei pra debater na live do Mazinho e você correu. A pergunta é: tô com medo? Eu vou aceitar você subir agora. Eu vou poder falar ou não? Tem 12 pessoas aqui. Eu vou poder falar ou não? Responda aí no chat. Se você disser que eu vou poder falar, eu subo você. Eu vou poder falar ou não? E vai ter que ser de câmera aberta, porque eu tenho que botar o corte no YouTube. Câmera aberta. Você vai abrir a câmera sim ou não? Tô esperando. Câmera aberta, porque eu vou usar o corte pro YouTube. Ah! cara, eu tô tentando te ajudar, meu irmão. Me dê essas visualizações.
Como você disse, eu sou um youtuber fracassado. Me dê essas... Abra a câmera, cara. Você abre a câmera. Eu vou gravar essa parte agora. Gravando aqui. Jogo no YouTube depois e monetizo. Você correu de mim na live do Mazinho. Não vai abrir? Eu sei que você vai correr. Eu sei que você peida pra mim. Eu sei que você treme pra mim. Porque você sabe que você não tem argumento, cara. Só sobe de câmera aberta. Câmera fechada não, porque eu preciso da cara de vocês. Bad Wolf and wanted by the police. Yeah. É, câmera aberta, porque assim, se vocês são tão, né, não temos medo de nada, não temos medo que temer a morte, precisa estar atento e forte, eu preciso que vocês subam de câmera aberta. Ó, tem mais 5 minutinhos, eu vou encerrar a live. Câmera aberta, tem que deixar com que eu possa falar também, não adianta usar técnica olavista. E para você que está aqui agora, quem quiser vai ter um e-book rapidinho, gratuito, fala comigo em inbox. Esse e-book é gratuito, como vencer no método olavista. O que é que vai acontecer? Eles fazem como o Lobo Mal faz aqui, quase sempre. Desafiam para um debate, você aceita, você sobe. Se você apresenta provas, pede que eles apresentem provas. Ele nunca apresenta provas. Grita, te impede de falar. Ainda sai dizendo para todo mundo que te venceu num debate. Esse é o método olavista, bolsonarista da extrema-direita de debater com as pessoas. Você chega lá, vamos debater? Vamos sim, vamos lá. Chama você para debater, você vai. Você aceita o debate. O tema é, vamos supor, educação. Eles falam que as escolas militares, cívico-militares, são a melhor escola do Brasil. Eu digo, tá, me apresenta um dado. Não, pesquisa aí. Se você traz um dado à baila, é comum que você tenha esse dado para poder expor. Não, é só você apresentar aí. Aí a gente apresenta um dado negativo, dizendo que as escolas cívico-militares não têm primeiro lugar no Enem, não aprovam tanto quanto as escolas particulares que pertencem a sistemas de ensino, que têm professores mais preparados. Aí beleza. Aí passa um tempo, aí esse cara de novo vai e não acredita nas fontes, é um direito dele, mas também não apresenta outras fontes, né? E aí, depois disso tudo, ele te impede de falar, como o Lobo Mal sempre faz. Pode olhar, todo debate que alguém tem contra ele, a pessoa, o interlocutor, não consegue falar, porque ele fala direto. Eu vou pegar uma tática, inclusive, do Leonel Hadi. Eu vou comprar aqueles falos de borracha, vou botar um microfone como esse aqui dentro, e vou sair perguntando, botando na cara do povo, assim. É sério, comprar a estrutura fálica, vou botar um microfone como esse aqui dentro, e vou sair botando na cara do povo. E aí, o que você acha disso? Pra ver se a galera se estressa ou não. E impedindo as pessoas de falarem. Esse é o modus operandi dessa galera. Então assim, pode ter certeza. Na live do Mazinho, o desafio que eu fiz a ele foi: você fala 3 minutos, eu vou te vencer só em 1. Não é arrogância não, é porque eu estava muito preparado para debater. E lanço outro desafio agora. Vamos chegar a 10k, gente. O objetivo era chegar só a 3. Mas a nossa live é maravilhosa, o nosso público é maravilhoso. Pode ser o Ney, pode ser a Amanda, pode ser qualquer um aqui do nosso chat, do nosso fandom de ogros e princesas. Pode ser qualquer um a ser o moderador. Eu estou desafiando mais uma vez. Na hora que o Lobo Mal quiser, já é a 4ª vez. Não, é a 3ª vez que eu desafio o Lobo Mal e ele não vem para um debate comigo. De câmera aberta, os dois podem postar em suas redes sociais o resultado desse debate. Só isso. Pode ser o Lobo Mal, pode ser qualquer pessoa da direita. Tem que ser de câmera aberta, né? Tem que ser de câmera aberta. Por quê? Porque eu preciso fazer imagens disso e eu preciso alimentar Twitter, que é o X, né? Preciso alimentar Quai, Instagram, tudo isso com os cortes. E você que tá aí que não me segue, passa a me seguir, que vai ser muito bem proveitoso, tá bom? Então, gente, esse foi um pouquinho do nosso... Até a Juju todinho. Pode ser, olha, gente, você tem ideia. Foi-se o tempo em que a internet, depois que eu fui debater com o Faustino do MBL, e o cara teve que apagar um vídeo, todo mundo sabe que foi por ordem do Kim Kataguiri, né?
cara apagou o vídeo porque ele começou falando aqui do Moro, ele mudava de assunto e eu disse, olha, é uma regra stalinista. Eu vou te torturar no argumento que você escolheu. E olhe pra mim quando eu estiver lhe torturando. Só isso. Eu vou pegar um argumento, eu vou bater nesse argumento até ele abrir, até ele sangrar. Eu vou continuar batendo nesse argumento até a pessoa não aguentar mais em pé. O direito faz isso muitas vezes nas táticas de júri popular. Você pega uma linha de estratégia, vai batendo ali. O mínimo que vai acontecer é o teu interlocutor não aguentar a pressão. E é o que a gente faz. Bate no argumento. O argumento que eu bateria aqui no Lobo Mal é: ele fala tanto disso, tá fazendo uma menção aqui à eleição dos Estados Unidos, mas nem sabe escrever em inglês. Ele coloca o adjetivo depois, como na língua portuguesa. Wolf bad. Ele pegou diretamente no YouTube, no Google, como é que é lobo em inglês e como é que é bad. Só que tem uma inversão, cara, na língua inglesa, tá? O adjetivo ele antecede o substantivo. Eu sei que você nem sabe que porra é adjetivo e substantivo, mas eu faço questão depois. É o mal de gente que é professor, ficar tentando ensinar essa galera. Tá bom? E ó, como o nosso fandom, né? São os ogros e as princesas, como vocês são maravilhosos. A gente chama aqui de Chatnobyl, né? O nosso Chernochat, o Chatnobyl, que é o chat mais tóxico da internet, é o chat da galera que quer realmente a discussão política, a boa discussão política, né? E aí você vê, a Jojo Todinho, por exemplo, ela tá processando quem falar bobagem sobre ela. E aí eu volto a dizer, eu não tenho nada para falar sobre essa mulher, eu só tenho para falar verdades acerca dela, só isso. Bom, meus queridos, e com essa live nós passamos aqui o equivalente a 1 hora e 16 minutos, 2 novos seguidores, 600 pessoas visualizaram o nosso conteúdo hoje. Eu queria deixar aqui meu agradecimento à nossa volta. Passamos uma semana aí de gancho. Me sigam no YouTube, no canal Ogro Web TV. Me sigam também lá na Twitch, Ogro Web TV 082. No Instagram também, vocês podem me seguir. Lembrando, tá? Quem quiser contribuir, o Pix vai estar sempre aí no canal, no primeiro comentário de vocês. É isso, a gente tá lá na Twitch também através do aplicativo do Restream, né? E aí vocês podem, claro, os presentes são muito bem-vindos, o material é muito bem-vindo, porque dá pra gente fazer internet, sim, internet da boa, e eu confio demais no meu público. Vocês foram uma plateia massa. Pra falar em shows, novidades agora em novembro sobre shows, e aí eu tô agora só com o pessoal do TikTok. Novidade agora em novembro e dezembro sobre shows, mas a nossa volta para o stand-up comedy com o show Papo de Professor e Derretendo Reputações vai ser no início de janeiro. A gente tem aí já 2 casas aqui em Maceió para fazer. Uma casa já está 100% fechada e a outra a gente está retornando, que é a antiga The Spoilers, atual The Patronum Bar, café e restaurante, tá bom? É isso, vocês foram plateia maravilhosa, um beijo no cérebro, como diria Cauê Moura, até mais e tchau!